Infelizmente, muitos ignoram a obra do Espírito Santo. E Jesus, ele mostra qual é a obra que o Espírito Santo faz através de nós e em nós. Nesse texto que eu vou ler, vai falar sobre o que o Espírito Santo faz através de nós. O texto encontra-se em Lucas, capítulo 4, versos 18 e 19. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. E agora Jesus fala qual era a consequência do Espírito Santo estar sobre ele. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta era a obra que o Espírito Santo estava executando através de Jesus. Muitos hoje, quando nós falamos, você quer que o Espírito Santo atue em sua vida? Eles dizem, quero, mas eles não sabem o que é que vai acontecer. Se eles soubessem, eles diriam não, infelizmente. E agora eu estou aqui, através da palavra de Deus, querendo esclarecer o assunto e querendo saber se você quer receber o Espírito Santo na sua vida, para ser um instrumento nas mãos de Deus. O Espírito Santo é um instrumento de luz. Ele é dado a nós para que possamos ser missionários e levar sua luz às pessoas. Veja o texto, se você for cuidadoso em ler novamente, Lucas 4, 18 e 19, não é um texto religioso. Ainda há esse preconceito. As pessoas acreditam em Jesus apenas como um líder religioso. Não, Jesus é o Senhor da vida. Jesus nunca falou assim, eu sou a religião. Ele tem várias eu sou. Ele fala, eu sou o bom pastor. Ele fala, eu sou o alfa e o ômega. Ele fala, eu sou a verdade. Então, ele nunca falou assim, eu sou a religião. Ele nunca falou isso. Deus não é um ser religioso. Os homens é que colocaram esse título nele até como forma de preconceito, ou como se Deus fosse propriedade da igreja. Várias igrejas, para não dizer todas, tratam a Deus como um produto, como se ele pertencesse a uma determinada denominação. Algumas ainda distribuem ele com outras denominações. Há denominações religiosas que eles se apossaram de Deus, parece que está no cartório. Deus pertence apenas àquela igreja e se não for através daquela igreja, ele não atua. Mas isso não é verdade. Então, quando você recebe o Espírito Santo, essa obra de iluminar o mundo é que vai ser feita através de você. Abrir os olhos aos cegos, principalmente aqui está dizendo aos cegos espirituais, já que Deus não é contra os oftalmologistas, né? Então o texto está falando disso. Pregar o evangelho aos pobres e os ricos, não. Não, Jesus falou os pobres aqui porque é uma classe mais desprezada. É lógico que nós temos que pregar a todos os pobres espirituais, sejam eles ricos ou pobres materialmente. Todos os pobres espirituais devem ouvir o Evangelho. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, ele traz cura, ele traz alívio. Ok? E esse é o trabalho que o Espírito Santo quer efetuar através de nós. A Bíblia profetiza que em breve haverá uma chuva do Espírito Santo. Você pode ler isso em Atos 3, verso 19, diz que vai vir os tempos de refrigério, né? Mas para isso, o povo de Deus tem que fazer um trabalho especialmente de arrependimento. Nós vamos ter que passar por um processo de profundo arrependimento pelos nossos pecados, a fim de podermos ser verdadeiros instrumentos do Espírito Santo. Há várias igrejas por aí que pregam o Espírito Santo como um provedor de casas, tudo no plural, tá? Empresas, carros,
fama. Você vai poder esnobar diante daqueles pecadores que não servem a Deus, se dobrarão diante de toda a sua riqueza, né? Então, tudo isso está fora de contexto. Não é essa obra que o Espírito Santo vai efetuar, especialmente no fim. Pelo contrário, haverá um desprendimento das coisas materiais tão grande, porque nada vai poder ficar atrapalhando e servir de obstáculo na vida dessas pessoas. Aqueles que querem ser verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus não podem ficar presos às riquezas, administrando-as e gastando um tempo enorme por um dinheiro que eles jamais irão usar, porque ajuntaram tanto que nem vão poder usar, não vai dar tempo para isso. A Bíblia diz que, no fim dos tempos, os bens dos justos serão confiscados. E, além disso, quando Jesus voltar, você não vai poder levar nada dessa terra para o céu, a não ser o seu caráter. Você quer realmente que o Espírito Santo atue na sua vida? Ele vai atuar só para... Muitos pensam assim também. O Espírito Santo vem em mim só para eu ter glória dentro da igreja, né? Eu falo em línguas, e as pessoas me admiram. O outro fala assim, eu sou profeta, né? E, irmãos, meus amigos, vocês estão me ouvindo. Atos 5:32. O Espírito Santo só é dado àqueles que o obedecem. As pessoas que não são obedientes a Deus não vão receber o Espírito Santo verdadeiro. Elas podem receber um Espírito Santo falso, que na verdade é o Espírito de Satanás, o grande plagiador, né? Ele gosta de plágio. Satanás imita a Deus o tempo todo para poder enganar melhor as pessoas. Eu costumo dizer, o melhor engano é aquele que mais se aproxima da verdade, né? Quando você faz um objeto falso, você falsifica um produto, quanto mais parecido com o verdadeiro, mais sucesso você vai ter em enganar as pessoas. Então, cuidado. Satanás vai fazer um plágio do trabalho do Espírito Santo e muitos serão enganados por ele. Ele já faz, mas vai fazer ainda maior. Nós temos um teste muito importante. Quando o Espírito Santo atua em nossa vida, nós nos aproximamos da palavra de Deus. Nós temos prazer em meditar e estudar a palavra de Deus. Nós temos prazer em andar nos caminhos de Cristo e agradar a Cristo em tudo aquilo que Ele deseja. Quando nós, mesmo estando louvando na igreja ou em casa, que seja, como eu estou cheio do Espírito Santo. Se você não tem tempo para a palavra de Deus, não tem tempo para a oração, isso é uma prova de que você não está com o Espírito Santo. Se você contraria a palavra de Deus, você não está com o Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus. Muitos se dizem tão íntimos de Deus que eles falam coisas contrárias à Bíblia, dizendo que o Espírito Santo é que autorizou. Mas isso é mentira. Deus não trabalha dessa forma. Eu já conheci pentecostais que diziam que comiam carne de porco porque o Espírito Santo mostrou para eles que está tudo bem, está liberado. Só que o mesmo Espírito Santo diz na Bíblia que comer carne de porco é abominável. Como pode o Espírito se dividir? E lembre-se, não existe pecado, né? Se comer carne de porco era pecado antes, continua sendo pecado. Deus diz que é abominável aquele que come carne de porco. Está comendo, Jesus compara isso a um rato, né? É como se comesse um rato. Então, o Espírito Santo, isso eu só dei como exemplo. O objetivo aqui não é falar da carne de porco. Só dei um exemplo. O Espírito Santo não te leva a contrariar sua própria palavra. Fique atento. E se você realmente quer receber o Espírito Santo, esteja pronto a obedecer quando ele falar. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por favor, deixe o seu like em nosso vídeo, compartilhe, se inscreva se você ainda não é inscrito. Fique atento, temos vídeos novos de segunda a sexta, todos os dias. Então, aproveite, esclareça cada vez mais
o assunto da espiritualidade cristã. Eu não tenho objetivo de falar de religião, de levar pessoas para uma determinada igreja. Meu objetivo é que você se aproxime de Cristo e que Ele me permita de ser o instrumento que faça isso acontecer. Obrigado pela sua atenção. Fique na paz do Senhor Jesus e na iluminação do Espírito Santo.